Olá! Como nós tínhamos combinado, hoje vamos apresentar então uma ferramenta e, no nosso caso, vamos falar sobre uma ferramenta que se chama Sutori. O Sutori, tal como muitas outras ferramentas que nós temos mexido ao longo dos últimos anos, é uma ferramenta que se enquadra na categoria de shareware, ou seja, é uma ferramenta que, das duas, uma, ou tem algumas funcionalidades limitadas para quem tem conta gratuita e depois, se tiver uma conta paga, tem acesso a todas as funcionalidades da aplicação, ou então, como é o caso do Sutori, tem acesso a todas essas funcionalidades ao longo de algum tempo, normalmente 1 mês, 2 meses, 3 meses em alguns casos, no caso do Sutori agora é apenas de 1 mês. Portanto, estava a dizer, ao longo desse mês tem acesso a todas as funcionalidades, para ver se a pessoa gosta ou não da ferramenta, e depois, ao fim desse mês, as funcionalidades são drasticamente reduzidas, e no caso do Sutori é mesmo drasticamente reduzidas, fica com muito poucas funcionalidades disponíveis, e portanto cada utilizador depois terá que fazer o pagamento de uma subscrição para ter acesso a essas funcionalidades na plenitude. Há ainda um pequeno bónus: se convidarmos 3 pessoas para participar no Sutori, teremos mais 30 dias de acesso à totalidade das ferramentas, mas depois então teremos mesmo que se optar por essa compra do software, se nós quisermos continuar a utilizar na sua totalidade. Convém ressalvar, aliás, que aquilo que nós fizermos ao longo do tempo em que temos todas as funcionalidades disponíveis, é claro que posteriormente não perde as funcionalidades. Portanto, aquilo que está feito. O que se perde depois é a possibilidade de continuar a produzir as apresentações com todas as funcionalidades disponíveis. Pronto. Depois, quando nós acedemos ao nosso programa, ao Sutori, e depois fazemos o login com os passos habituais, seja com uma conta Google, com uma conta Microsoft, ou até com um username e uma password, um e-mail e uma password, vamos então preparar a chamada dashboard, ou seja, a nossa área de trabalho, onde nós temos basicamente os trabalhos que nós fomos fazendo ao longo do tempo, e que há duas possibilidades: ou vamos criando coleções para organizar os nossos trabalhos. Podemos criar, por exemplo, uma coleção para cada ano ou para cada turma, aquilo que entendermos, ou então podemos não criar nenhuma coleção e deixamos vamos colocando os trabalhos nesta área que ele até lhe chama de histórias não organizadas, portanto, histórias desorganizadas, em que a única organização que vai tendo aqui, basicamente, é uma organização cronológica, em que os trabalhos mais recentes vão ficando mais acima na nossa área de trabalho e os mais antigos vão ficando mais para o fim. Então, para criar uma coleção, basta clicar aqui onde diz Create Collection, e depois podemos dar um nome, por exemplo, 7º ano, e a nossa coleção está então criada, e depois aqui podemos colocar cá os nossos trabalhos dentro. Se não, podemos ir então para a área dos não organizados, e então temos tudo o que nós fizermos vai parar aqui a esta área. Pronto, para começarmos a produzir trabalhos, em que basicamente o Sutori nos permite construir uma aula aqui nesta ferramenta, com várias aplicações e várias funcionalidades associadas, e funciona um bocadinho como um freeze cronológico, apesar de não ser obrigatório de seguir uma linha temporal de algum acontecimento ou de algum facto. Podemos apenas pôr os conteúdos pela sequência que nós queiramos que elas surjam. Portanto, clicamos aqui no botãozinho que diz Criar História, e aqui temos duas opções: ou criamos uma apresentação a partir do branco, ou seja, do nada, em que temos que fazer o trabalho todo, ou então podemos ir escolher uma das opções nos layouts já pré-definidos, que tem aqui algumas áreas curriculares já associadas, e então seria escolher um deles. Eu vou começar por mostrar um deles para vocês verem. Portanto, imaginando, por exemplo aqui esta aqui do Design Thinking, podemos escolher aqui esta opção, e basicamente ele já tem o layout feito, já tem cá as coisas colocadas, e neste caso nós teríamos que adaptar à nossa necessidade.
Eu, por norma, opto sempre por criar algo de raiz, prefiro ter essa liberdade, tenho esse trabalho ao mesmo tempo, mas tenho essa liberdade também de escolher aquilo que eu quero fazer desde o início. Portanto, eu vou voltar aqui atrás, portanto, vou clicar aqui no tutorial, vou voltar atrás e vou então criar de início. Nós também temos aqui a possibilidade de dispor os nossos trabalhos por lista ou por ícones e assim vai mudando aqui o aspecto da nossa área de trabalho, portanto não há problema, podemos optar por uma das duas opções. Já agora, se nós quisermos eliminar alguma coisa que tínhamos feito, aqui nestas opções não é possível eliminar o trabalho, só mesmo depois de entrar no próprio trabalho e depois então é que nós podemos eliminar aquilo que nós fizemos. Pronto, então vou agora começar um trabalho do zero, digamos assim, para mostrar as funcionalidades do tutorial. Portanto, como é do zero, tanto faz a área que vou escolher, portanto é a partir do nada. E basicamente aquilo que temos que preencher logo ao início será um título para a nossa apresentação. E neste caso até posso pôr, por exemplo, aqui países europeus. E aqui será uma pequena introdução à nossa história, ao nosso trabalho. E pode ser, por exemplo, conheça a Europa através das suas bandeiras, por exemplo. Ok, agora aqui temos um heading, basicamente será um título que nós vamos dar, um título inicial à nossa apresentação. Pode ser, por exemplo, bandeiras europeias, por exemplo. Ok, e agora vamos então começar a colocar cá conteúdo. Para colocar conteúdo, como eu disse há bocadinho, isto é um freeze cronológico, portanto nós vamos seguindo aqui uma linha em que vamos então colocando conteúdos uns a seguir aos outros e essa será a ordem pela qual eles depois serão apresentados quando nós clicarmos no botão de Present para apresentar o nosso trabalho. Então vou clicar aqui nesta área e basicamente aqui temos acesso então às opções que o tutorial nos oferece para inserir conteúdos. Podemos inserir conteúdos simplesmente de texto, e então abrimos aqui uma área de texto que eu posso colocar aqui o texto a entender, associado ou não a uma imagem, posso colocar por exemplo aqui uma imagem. Essa imagem poderá ser da origem do nosso computador, a origem da galeria do próprio tutorial, através de um link, e depois tem aqui outras opções que não são propriamente para imagens, mas que dá para outro tipo de multimédia. Vou pôr aqui, por exemplo, uma capa com várias bandeiras. Ok, então, neste caso, nessa versão só da Europa, mas não faz mal. E, basicamente, aqui podia pôr, descobre quais destes países são da Europa, por exemplo, ou descobre, ou melhor, se calhar até indica quais destes países são da Europa. Pronto, então temos aqui a primeira área foi colocada então com uma imagem. Para além de imagem, nós podemos então pôr outro tipo de conteúdos. Vou colocar aqui mais abaixo e posso colocar também aqui um link. Eu posso pôr aqui um link e este link pode ser qualquer coisa que eu entenda. Posso, por exemplo, colocar já aqui um link de uma página web. Posso, por exemplo, abrir aqui uma Wikipédia e posso colocar aqui Europa, por exemplo. Pronto, então vou colocar aqui este link. Ok, e então o link vai-me aparecer então aqui já também na minha área, portanto eu posso pôr um link daquilo que eu entender, neste caso de uma página da Wikipedia, mas poderia ser de outra coisa qualquer. Ora, mais abaixo vou pôr outro tipo de conteúdo e neste caso posso pôr então só uma imagem. Posso pôr aqui, por exemplo, uma imagem de uma bandeira qualquer, pode ser, por exemplo, da Suécia. Essa imagem pode ter uma espécie de uma legenda, bandeira da Suécia, ok. Eu posso escrever algo associado a esta imagem, por exemplo, Estocolmo é a capital da Suécia, ok. E o conteúdo de imagem também está já inserido. Posso então colocar mais tipos de conteúdos. Por exemplo, aqui uma opção de escolha múltipla. Então, neste caso, será mais uma espécie de questionário de escolha múltipla e pode ser, por exemplo,
descobre quais os países, indica quais os países das seguintes imagens. Aliás, neste caso, posso fazer de outra maneira. Qual é o país desta bandeira? E então vou por aqui adicionar multimédia, neste caso vou colocar aqui em imagens, por exemplo, posso pôr esta, e agora eu vou-lhe dar as opções para entender, podem ser 2, 3, 4, que eu for entender. Posso pôr aqui, por exemplo, Noruega, Suécia, vou acrescentar aqui mais duas, vou pôr aqui a Dinamarca e, por exemplo, a Finlândia. Ok, então neste caso convém eu indicar qual delas é que é a resposta correta, portanto será a Dinamarca. Eu clico novamente para ficar então assim e posso então indicar agora aqui em baixo, por exemplo, esta é a bandeira da Dinamarca. Pronto, algo deste género. Isto vai surgir quando eu acertar na resposta. Ok. Eu agora queria acrescentar mais escolha múltipla, mas neste caso tenho só aqui esta já inserida. Posso associar então mais conteúdos. Por exemplo, aqui mais abaixo posso ir buscar um conteúdo de vídeo. E posso ir então ao YouTube, procurar por exemplo União Europeia no YouTube. Ele vai-me fazer a pesquisa e posso então escolher aqui um vídeo sobre a União Europeia. Ok, e posso também deixar aqui alguma coisa escrita sobre este vídeo. Depois, para além disso, posso então fazer também um jogo de uma espécie de correspondência. E então aqui será indica quais os países das seguintes bandeiras. E agora então eu vou fazer pares, ou seja, neste caso até vou fazer o seguinte, eu vou pôr das seguintes bandeiras, não, indica quais os países, ou associa, será melhor, associa os países às suas capitais, por exemplo, às suas capitais. Ok, então aqui vou fazer pares, portanto vou pôr, por exemplo, aqui Portugal, vou pôr Lisboa, vou pôr Espanha, Madrid, vou acrescentar aqui França, Paris, vou acrescentar Itália, Roma, vou acrescentar Berlim, Alemanha e, por exemplo, Copenhaga, Dinamarca. Por exemplo, estas são então as opções. Ok? Quando eu tenho isto feito, aparece então já com este aspecto. Será este aspecto que vai depois surgir para depois se poder responder. Vou então mostrar outro tipo de conteúdo, que pode ser então simplesmente um conteúdo áudio, e neste caso até posso ser eu a gravar. Posso deixar aqui algo gravado, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Faço uma pesquisa na internet onde quero que apareça os países e as respectivas capitais de todos os membros da União Europeia. Vou ver se está bom. Faço uma pesquisa na internet onde quero que apareça os países e as respectivas capitais de todos os membros da União Europeia. Ok, então está bom. Vou fazer o upload e este som também vai ficar disponível para que os alunos possam consultar. Isto poderia ser uma espécie de uma tarefa para eles fazerem. Vou então ainda ver, é possível acrescentar uma área de curiosidades, por exemplo, se sabes algo sobre, posso carregar aqui e então deixávamos aqui a indicação sobre, por exemplo, sabes que, podia-se por aqui, este vídeo não podia ser, sabes que a União Europeia teve origem
numa anterior associação de países, pesquisa sobre essa primeira comunidade, por exemplo. Não é possível colocar aqui um ficheiro, que pode ser, por exemplo, um PDF, pode ser uma imagem, neste caso as imagens já estão aqui, portanto, aqui será mais um PDF ou um Word ou algo do género. Se pode aqui colocar, portanto é basicamente a mesma coisa de buscar um ficheiro para ele ser colocado. Temos também a possibilidade de colocar aqui um fórum, em que é possível depois ver aqui espaço para debate entre os alunos. Uma área de bibliografia em que os alunos podem consultar ou uma bibliografia daquilo que nós consultamos para fazer o nosso trabalho. E, por fim, temos aqui uma área em que é possível fazer uma espécie de uma sondagem, por exemplo, sondagem, e aqui nas opções pode ser, por exemplo, a sondagem pode ser gostaste desta aplicação, por exemplo, e aqui seria a opção 1, seria sim, e a opção 2 seria não, e eles depois iriam, por exemplo, votar para vermos depois o resultado. Agora então, só para terminarmos, vou mostrar uma aplicação já feita. Portanto, eu aqui para mostrar isto, depois ia clicar aqui no Present e ele iria mostrar, mas para isso vou mostrar uma aplicação já feita da nossa colega Andrelina. Eu vou clicar aqui então